Eu quero transmitir para os irmãos o que o Senhor tem colocado no meu coração já há dias, uma palavra que o Senhor tem falado comigo e tem me feito lembrar dela em vários momentos da minha vida nos últimos dias. Está em 1 Samuel capítulo 30. E o tema desta palavra, desta mensagem é: resgate a sua família. Não abra mão, já foi falado hoje à tarde, não abra mão daquilo que Deus te deu. Resgate a sua família. Nós vamos trabalhar em cima deste tema. Mas 1 Samuel capítulo 30, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia para acompanhar. Se não estiver, preste bastante atenção, porque depois eu quero estar explanando o contexto do que está acontecendo para chegarmos nesse assunto. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água e bebeu. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor? E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens, que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, levaram-nas diante de outro gado,
e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando Davi ao povo, o saudou em paz. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós continuamos na tua presença, nós te adoramos nesta tarde, Senhor, por quem tu és o grande eu sou, tu és aquele que está sobre o controle, está acima, está sobre todas as coisas que estão acontecendo, tudo está no teu controle. Nós sabemos, ó Deus querido, que temos visto tanta destruição, tanta morte, tanta tristeza, mas o Senhor permanece no teu lugar, o Senhor é santo e o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso, Deus, agora, Senhor, nós abrimos a Tua palavra, após termos sentido tanto a Tua presença neste lugar, estamos diante da Tua palavra, Senhor, para pregá-la, naquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja nesta tarde, a porção que precisamos receber de Ti nesta tarde, ó Deus. Portanto, em nome do Senhor Jesus, faz aquilo que lhe apraz, e eu repreendo em nome do Senhor Jesus, na autoridade deste nome poderoso, toda atuação maligna, tudo aquilo que queira entrar nas casas, atingir as mentes, perturbar os pensamentos, roubar a atenção, vai saindo agora de cada casa que está acompanhando esta live, vai saindo em nome do Senhor Jesus, vai saindo toda a perturbação no mundo espiritual, para que o Senhor, ó Deus, faça aquilo que lhe apraz para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus, amém? Aleluias. Para nós chegarmos neste texto, neste momento da vida de Davi, nós precisamos voltar um pouquinho, para entendermos o que está acontecendo neste momento, e o Senhor colocou, para eu transmitir para a igreja do Senhor, duas pessoas, vivendo o mesmo tempo, mas em condições diferentes. Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, há muito tempo atrás, mas desde o momento que ele recebeu a unção de Deus, a sua vida mudou, não aos olhos humanos, não aos olhos daqueles que estavam ao seu redor, ele não foi conduzido ao trono, mas a sua vida mudou porque veio sobre ele a unção de Deus. E a partir deste momento começou a acontecer sobre a vida dele perseguições. Essa semana alguém me falou: por que a partir do dia, desde o dia que eu recebi Jesus como meu Salvador, começou a acontecer tanta coisa, porque é tão difícil servir a Deus? E eu disse: porque a partir daquele dia aconteceu algo na sua vida, que te sinalizou diante do mundo espiritual, que hoje você pertence ao Senhor, e a partir daquele dia começou uma perseguição sobre a sua vida. Mas a palavra do Senhor é clara quando nos diz que é para nós resistirmos, sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aconteceu isso com a vida de Davi. Desde o momento que ele recebeu essa unção de Deus para ser rei um dia, o inimigo começou a se levantar contra a vida dele diante de várias circunstâncias, mas Deus operando e agindo, e levanta alguém que era uma autoridade sobre a vida dele, sobre aquela nação, um rei, e começa a perseguir Davi. E esse rei faz de tudo para que Davi morra, aleluias, para que não aconteça na vida de Davi o plano de Deus. Porque já tinha sido visto, estava sendo visto aos olhos daquelas pessoas que estavam ao redor, que existia algo sobre a vida de Davi. E começa a acontecer um ciúmes, uma inveja, e a coisa foi piorando, ao ponto de Davi chegar a pensar: um dia Saul vai acabar me matando, eu tenho que fugir daqui. Davi já tinha livrado, já tinha mostrado claramente a sua fidelidade, já tinha mostrado para Saul que não era seu inimigo, mas Saul ainda se comportava como inimigo de Davi, e Davi foge da presença de Saul. Davi sai do território de Israel e vai para o território dos filisteus, os mesmos filisteus contra quem ele lutou lá atrás, e de quem ele matou o líder, que era Golias. Mas agora Deus prepara aquele ambiente para cuidar de Davi, para dar a ele um tempo de refrigério, aleluias, porque Deus sabe muito bem como cuidar de cada um de nós, Deus sabe como nos proteger, ainda que estejamos em terreno inimigo, o Senhor pode nos proteger. E Deus move o coração de um dos reis, porque aquele lugar, aquele território filisteu era composto de 5 reis, um deles, Davi cai na graça dele,
cai na simpatia dele. E Davi fica naquele lugar, protegido por esse rei Aquis. Aquis dá uma cidade chamada Ziclag para ele, e lá ele está morando junto com a sua família, e junto com 600 homens, que foram se unindo a ele, para formar, naquela época, um exército de rebeldes, aos olhos das pessoas, que depois foram formar os valentes de Davi, mas nesse período eram apenas um grupo grande de 600 homens valentes que lutavam junto com Davi. É nesse ambiente, Davi está fora da sua terra, está num lugar de filisteus, lugar de inimigos, mas a mão de Deus está cuidando dele. Enquanto isso, Saul está na terra de Judá, continua sendo rei. Mas cada vez Saul vai degringolando na sua descida, distanciando de Deus. Aleluias. Deus tem uma medida. Deus tem a hora certa de agir. Tem uma medida que vai se enchendo diante do Senhor. E Saul vai enchendo essa medida, desprezando todas as vezes que Deus mostra a sua misericórdia. Saul vai desprezando. Até que chega um momento, chega a hora de Deus dizer, agora chega. E qual foi esse momento? O povo filisteu se reuniu para ir contra Israel, para ir contra Saul. E Saul, desesperado que estava, quer ouvir a voz de Deus. Preste atenção nisso. Não adianta você querer ouvir a voz de Deus se a sua vida não estiver no altar do Senhor. Não adianta você ficar buscando Deus só para ouvir profecias, só para ouvir uma palavra aqui, outra ali. Aleluia, como se fosse uma forma de Deus revelar o futuro para você, como se fosse uma vidência. Preste atenção nisso. Deus está exigindo de todos nós um compromisso real, que é com esses que Deus se relaciona. Saul estava distante de Deus, Saul estava aborrecendo as ordens de Deus, tudo aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer, ele já não tinha feito, ele estava perseguindo o servo de Deus. O ódio tinha dominado o coração dele, ou seja, ele era um líder, mas estava fora da posição de Deus. E Deus dando misericórdia, e ele sempre desprezando a misericórdia. Aí chega uma hora que ele fala, Deus, fala comigo. Olha aí os meus inimigos, olha que pavor que está diante de mim. O que eles vão fazer comigo? Eu quero saber. É só uma predição, é só para prever o futuro. Não era um compromisso com o Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor não lhe respondeu, não falou com ele, não falou nem através de sonhos, nem através de visões, nem através de profecia, os profetas se calaram, nem através do Urim e Tumim. Deus simplesmente se calou, rei Edequiel, porque Saul não estava na posição que Deus queria que ele estivesse. Deus simplesmente se calou com ele. Era o momento dele se arrepender, ainda tinha tempo para ele se arrepender. E dizer, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Me perdoa, eu sei o que eu tenho feito. Não, mas ele não se arrepende. Ele continua na obstinação do seu coração. Então, já que Deus não quer falar comigo, eu vou procurar os meus métodos, os meus meios. Eu vou voltar. Eu vou procurar, vou voltar, vou lá para onde eu sei que pode alguém falar comigo. Vou procurar uma feiticeira. Olha a que ponto um homem que conhecia as leis de Deus chega na sua rebeldia. Vai lá, procura uma feiticeira. Ele tinha dado a ordem para exterminar os feiticeiros, mas essa tinha escapado. E ele vai até ela e pede para ela fazer uma consulta aos mortos. Olha o nível de um homem, aleluia, que era líder de um povo de Deus. Nós temos que ter cuidado com o nosso coração, preste atenção. Aí ele chega diante daquela feiticeira, pede para ela trazer dos mortos. Um absurdo, Deus nunca aceitou essa prática. Necromancia é pecado aos olhos de Deus. Aleluias. Consultar mortos, seja qual for de prática de adivinhação, é pecado diante de Deus. Entenda isso. Se você tem essa prática, de vez em quando vai lá na cigana, de vez em quando vai lá para alguém ler a sua mão para consultar. Você está em grande pecado diante de Deus, porque Deus não aceita essa prática. Essa foi a gota d'água para Saul, diante de Deus. Ele vai e consulta aquela feiticeira e diz para ela, faz vir dos mortos a Samuel, porque eu preciso ouvir algo, eu preciso saber de algo. Aquela mulher faz as suas práticas de feitiçaria, e de repente ela vê um espírito subindo da terra. Depois você lê
o texto, 25, 26, 27, 28 de 1 Samuel, tudo relata essa história que eu estou narrando para vocês rapidamente. Ela vê o espírito subindo, ela deduz, porque Satanás é enganador. Ele pode enganar, aleluia, a muitos, e ele tem enganado a muitos. Aí ela vê aquela figura, e ela deduz que é Samuel, e aquele demônio toma a boca daquela mulher, e começa a profetizar e falar com Saul. Já que ele não se prostrou diante do grande eu sou, o inimigo do grande eu sou, entra na boca de uma mulher e fala com ele. E prediz a sua morte. É nesse ambiente que está Saul, nos últimos momentos de vida dele. Ali caiu a última gota de Deus, a última gota diante de Deus. A misericórdia de Deus naquela hora se encerra na vida de Saul. Preste atenção, porque Deus está falando com vidas aqui. Eu sei que você está ouvindo e outros vão ouvir também. Deus ainda está te dando a oportunidade de arrependimento, mas cuidado, que pode ser que a sua medida diante de Deus está acabando. E naquela hora, Saul fica desesperado, sabe que vai morrer muito em breve, porque o demônio falou na boca daquela mulher. E aí tem toda uma situação, a guerra acontece, e vamos parar aqui para eu voltar lá em Davi em Ziklag. Enquanto tudo isso está acontecendo, Davi está na cidade dele, Ziklag, e de repente o rei Aquis chama Davi e fala com ele assim: olha, eu vou guerrear lá contra Saul. Os filisteus estão indo, está todo mundo se movendo para guerrear, uma grande batalha contra Israel, e você vai comigo. Irmãos, como é sério isso? Preste atenção. Davi, ao invés de parar um minutinho e perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu faço agora? Qual a resposta que vai na minha boca para esse homem? Eu não posso guerrear contra o teu povo. Lá, por mais errado que esteja Saul, ele ainda é teu ungido, eu tenho que ficar quieto e distante, deixar o Senhor agir com ele. Mas não, Davi abre a boca e diz: eu vou ser com você, eu vou com você para fazer essa batalha. Nesse momento, acontece na vida de Davi uma decisão precipitada, que conduz ele e a família dele, e todos que estão com ele, a uma grande dor que ele não precisava passar. Preste atenção, ele diz para Aquis: tudo bem, eu vou junto com você. Só que ele vai com seus 600 homens, que estavam com ele, que eram seus soldados na época, homens que ele estava treinando, homens que ele estava ensinando as práticas de guerra, que estavam unidos, e ele vai para Israel, para lutar contra o seu povo, e ele deixa a sua casa, a sua família, as mulheres, as crianças, totalmente desprotegidos. Quantos de nós já tomamos uma atitude precipitada na nossa vida, e por causa disso a nossa família sofre, por causa de uma decisão que não foi direcionada pelo Senhor, por causa de pegar e de agarrar com as nossas mãos guerras que não são nossas, a nossa família fica desprotegida, e os amalequitas estão lá, só de olho, esperando o momento certo para saquear a nossa casa. Você entende isso? Olha como é sério. Essa guerra não era de Davi. Essa batalha não era para Davi estar lá. Mas ele foi precipitadamente, tomou a decisão e voou. Se ele tivesse parado um minutinho para pedir a direção do Senhor para a vida dele, o Senhor agiria rapidamente ali, e ele não precisaria nem abrir a sua boca, nem dar resposta nenhuma. Mas não, ele vai para Jerusalém, para Israel, para poder guerrear contra o seu povo. Eu imagino Davi falando: e agora, como é que eu faço para sair dessa? Eu já empenhei a minha palavra, eu já falei que eu vou, mas como é que eu vou fazer? Só se eu chegar lá e começar a usar o momento para guerrear contra os próprios filisteus. Eu imagino Davi sem saber como ele ia sair de uma situação daquela. Talvez você esteja assim. Entrou numa guerra, entrou numa batalha, entrou num lugar onde você não deveria estar, e já sabe que não é para estar aí, e não sabe como recuar. Deixa eu te lembrar, Deus ainda é um Deus de misericórdia. Deus ainda é um Deus de misericórdia, e vai agir a teu favor, para te tirar dessa enrascada, para te ensinar essa grande lição.
Os filisteus olham para Davi, e aquilo que Aquis não teve, que foi o discernimento de saber que Davi só estava ali por um período, que Davi nunca foi um filisteu, Davi nunca deixou de ser um israelita, aonde ele estava ele era um israelita, ele era um hebreu. Aonde você estiver, você precisa ser quem você é, você não pode ser camuflado, agora eu sou, agora eu não sou. Lá estava Davi no meio dos filisteus, mas ele não era um filisteu. E os filisteus olharam para ele e falaram: esse não vai com a gente não. Deus usa até o ímpio para nos abençoar. Deus usa até o ímpio para dizer, para dar resposta para nós, dar uma solução para aquilo que nós não temos solução muitas vezes. Deus usou a vida daqueles príncipes filisteus para dizer: nós não te queremos aqui, volta para onde você não deveria ter saído. E Davi volta, 3 dias para ir, 3 dias para voltar, são 6 dias. Ele volta para a cidade de Ziclag com seus homens. Mas quando ele chega na cidade de Ziclag, olha lá a bagunça, o que já tinha acontecido, a tragédia que já tinha acontecido. Deixou a sua casa, a sua família, seus filhos, suas mulheres, que na época a poligamia era normal, apesar de nunca ser aceita por Deus, mas deixou tudo ali. Desprotegidos, os amalequitas vieram, queimaram a cidade, levaram os bens, os despojos, levaram tudo embora, e levaram as mulheres e as crianças, ou seja, saquearam a casa de Davi, a casa dos seus companheiros, dos seus soldados, levaram tudo embora e ainda puseram fogo na cidade. Deixa eu te falar, presta atenção, porque tem amalequitas querendo destruir a sua família, fique atento. Um minuto que a gente descuida, um minuto que a gente vai ali sem cuidar daquilo que é precioso para nós, eles vêm e destroem, e não estão só satisfeitos de roubar, eles querem queimar tudo, acabar com tudo. Foi isso que os ismaelitas fizeram. Davi, quando chega naquele lugar, encontra essa destruição. A Bíblia diz que eles só choraram, lamentaram, choraram, até não poder mais de tanto chorar. Você já chorou assim? Parece que falta força para chorar. A dor, o desespero é tão grande que falta forças para chorar. Foi assim que ele se sentiu. E o que é pior, nesse momento, ele chora, e é só um comentário dentro desse choro. É importante que você chore. É importante que eu chore por aquilo que está acontecendo na minha vida. Deus não nos manda sermos super-heróis. Deus não nos manda sermos frios diante de circunstâncias. Não, eu não ligo para isso. Não, isso aqui não vai me causar lágrima, não. Eu sou forte, eu resisto. Não! A Bíblia diz que ele chegou, quando ele viu tudo aquilo, ele era um homem valente, ele era um guerreiro, mas ele foi e chorou, lamentou. E a Bíblia diz que os seus amigos, aqueles que até então estão unidos com ele, nesta hora, eles começam a sentir tanta raiva de Davi. A culpa é sua, Davi. Olha o que você fez conosco. Você nos levou para um caminho que nós não precisávamos estar. A gente não precisava estar passando por isso, e começou a acusação, e a Bíblia diz que eles começaram a pegar pedras para apedrejar Davi. Sabe o que eu aprendo com isso? Na hora que acontece o saque, na hora que acontece a tragédia, na hora que acontece qualquer destruição dentro da família, o normal é acontecer o que aconteceu aqui, mas o que Deus espera de nós é que aconteça exatamente o contrário, porque aqui foi acusação. Será que hoje, aí dentro da sua casa, está um clima de acusação? Será que tem algum marido falando para a esposa assim: a culpa é sua por ter acontecido tudo isso, a culpa é sua porque não educou, a culpa é sua porque não cuidou, eu estava trabalhando e você estava cuidando da casa, e aonde você estava para deixar chegar nesse ponto? A culpa é sua, mulher. Ou será que tem alguma mulher falando para o marido: olha aonde você nos conduziu, olha o que você fez com a nossa casa, olha só o estrago que nós estamos vivendo porque você não cuidou da gente. Isso é um clima de destruição. É nesse ambiente que Satanás entra e joga um contra o outro, e aí sim a destruição e a tragédia está decretada. Esses soldados valentes de Davi começaram a sentir essa vontade de acusar, esse desejo de acusar e até de matar Davi. Aquele homem que eles admiravam, agora não servia mais para andar com eles, eles queriam matá-lo. Mas sabe o que
você precisa pensar, se você estiver vivendo esse momento, a mesma dor que estava no coração daqueles homens que estavam acusando Davi, também estava no coração de Davi. A mesma dor que está no coração de um homem que está vendo a sua família passando por um processo que ele não escolheu viver, mas que ele de alguma forma colaborou para que isso acontecesse, também está no coração de uma mulher que também está sofrendo, seja qual for a abrangência do problema. Se aqueles homens olhassem para Davi e dissessem assim, não, nós estamos sofrendo, mas você também, vamos nos unir aqui. Não, eles quiseram matar Davi. Agora eu aprendo uma coisa tão linda com Davi. Davi, nessa hora de dor e de sofrimento, ele era o líder, mas ele não faz o que a gente vê muitas vezes. Não, que negócio, não. Lá não estava acontecendo uma guerra, eu tinha que guerrear. Ele não vai se justificar para aqueles homens. Ele não vai querer mostrar que ele também é inocente naquela situação. Ou pelo menos ele pensa que é. Ele não fica se auto-justificando. Mas ele, aleluias, a Bíblia diz que ele vai ao Senhor e refugia-se no Senhor. Portanto, Davi se refugiou no Senhor. O verso 6 diz assim: Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Quando nós estamos amargurados, nós temos atitudes que depois nós vamos nos arrepender. Cuidado com as suas atitudes em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Aí a Bíblia diz: todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Aleluias! Esse é o caminho. Na hora que eu estou angustiada, na hora que eu estou em grande aflição, seja qual for o saque, o problema que entrou dentro da minha casa, eu preciso me refugiar, me esforçar no Senhor. É dele que vem a nossa força. E quantas vezes nós fazemos o contrário? O inimigo entrou, ou pelo menos está chegando para tentar dominar tudo, e a gente fica fraquinho, abatido, chorando, lamentando, escondido escondido debaixo das cobertas, não quer levantar da cama, a opressão está a todo redor, o filho e a filha estão perdidos, as finanças estão destruídas, seja o que for, o casamento está destruído, a família, os parentes, e a pessoa está debaixo das cobertas. Eu não estou conseguindo ter forças nem para levantar. Irmãos, Davi se esforçou no Senhor. Ele sabia que, aleluia, ele sabia de onde ele tirava água para refrescar a sua sede naquele momento. E lembre-se que Davi está numa caminhada, ainda ele está voltando, devia estar com fome, devia estar com sede, devia estar com cansaço, mas ele se refugia no Senhor, e é de Deus que vem a sua força. E aí ele chega para o sacerdote, olha só, depois de ter recebido do Senhor a paz, o equilíbrio emocional, a tranquilidade de viver aquele momento na direção de Deus, quando ele aquieta a sua alma, que é o que muitas vezes ele falou, aquieta-te alma. Os salmos estão cheios de palavras assim, aquieta, fica quieta alma, eu preciso ouvir a voz de Deus. Aí ele vai, chama o sacerdote, e fala para o sacerdote, traz o éfode. O éfode era uma roupa que os sacerdotes vestiam, e na frente tinha Urim e Tumim, que eram duas pedras que o Senhor, era uma das maneiras que o Senhor tinha para poder expressar a sua vontade. Aquele éfode era a única coisa que mostrava para ele que a presença de Deus estava ali naquele lugar. Ele não tinha um templo para ir, aleluia, ele não tinha um tabernáculo para ir, ele não tinha lugar nenhum de adoração. Ele só tinha aquele éfode que representava a presença de Deus junto com ele. E ele chama, traz aqui a presença de Deus que eu preciso consultar ao meu Senhor. Aleluia, você está entendendo isso? Tudo isso está acontecendo para Davi se aproximar mais do Senhor. Você tem usado esses momentos difíceis que você tem enfrentado para se aproximar mais do Senhor? Hoje nós não podemos estar sempre aqui na casa do Senhor, mas nós temos aqui, o éfode do Senhor, a presença do Senhor o tempo todo dentro da nossa casa. Nós temos a palavra dele que nos ilumina, nos instrui, nos direciona, e muitas vezes nós desprezamos essa direção, esse éfode que está dentro da nossa casa o tempo todo, para reclamar, para chorar, para lamentar, para encher a cabeça e a cara de comprimidos, para anestesiar aquele problema, aquele momento. Não é isso que o Senhor nos chama a fazer, não é isso que eu aprendo com Davi, aleluias. Davi se refugia no Senhor, e Davi pede a presença do Senhor, traz aqui que eu quero consultar ao meu Deus.
E aí Davi levanta e pergunta para o Senhor, Senhor, no verso 8 diz assim, então consultou Davi ao Senhor dizendo, você tem consultado ao Deus nas suas decisões? Consultou ao Senhor dizendo, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Lá atrás ele tinha cometido um erro, não consultou o Senhor se poderia ir lutar contra Israel, agora ele aprendeu. Você tem aprendido com as suas quedas? Ou você tem repetido, tropeça aqui, cai, é uma luta para levantar, Deus usa de misericórdia, te levanta, aí você está de pé, daqui a pouco vem a mesma situação, você cai de novo na mesma situação. Davi consultou o Senhor e o Senhor falou assim, pode perseguir, pode ir para cima, vai. Preste atenção, não é Deus que vai lá e traz o povo, traz as mulheres e traz os filhos, não é não. É Davi que tem que sair do lugar onde ele está e ir atrás e perseguir. Você tem perseguido aquilo que tem sido tirado de você? O que eu aprendo com isso? Como que eu posso perseguir hoje aquilo que de alguma forma saiu da minha vida? Batalhando em oração, hoje já foi falado muito, oração de batalha. Muitas vezes a gente fica lá, Senhor, o que eu faço? O Senhor está falando, vai para cima! É o teu inimigo que veio, vai contra ele. Existe autoridade na sua vida, vai contra ele. Essa semana eu comentava com algumas irmãs que dificilmente, às vezes acontece, mas sempre o Senhor tem me ensinado uma prática. Eu termino a minha oração, onde eu estou prostrada diante do Senhor, onde eu estou falando com Deus, e ao terminar essa oração, eu digo, Satanás, agora eu vou contra você. Aí eu já estou em pé, já estou posicionada como um soldado, e falo, Satanás, em nome de Jesus, vai saindo de tal lugar, vai saindo, você está ouvindo, saia de tal situação, seja repreendido agora, porque a autoridade de Deus está sobre a minha vida, eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro, eu estou tirando das suas mãos aquilo que você está querendo me levar. Em poucos dias a gente vê o resultado dessa batalha, e a vitória vem. E é isso que eu tenho aprendido com o Senhor. E Davi vai e começa a perseguir. Só que Davi não sabe para onde aqueles amalequitas, são 3 dias de distância que eles estão, ele não sabe para onde aqueles amalequitas, mais de 3 dias, porque foi 3 dias para ir, 3 dias para voltar, provavelmente uns 6 dias. Então eles não sabem qual caminho que eles tomaram. Mas Deus sempre providencia um meio para te ajudar a te dar uma direção. Sabe o que aconteceu? Um egípcio, um servo, fica doente. Nessa batalha toda ele fica doente. O servo dos amalequitas era um daqueles que invadiu a cidade de Ziclag e tomou a cidade, as mulheres, as crianças. Era um dos que participou de toda aquela tragédia. Ele fica doente. E a amalequita não tem dó de ninguém. A amalequita não tem compaixão. Se você está contando com uma amalequita, você está redondamente enganado. Porque a hora que você precisar de uma amalequita, você vai ver com quem você está lidando. Preste atenção nisso. Se você está contando com um ímpio, se a tua confiança estiver no ímpio e não no Senhor, você vai ver quem é que está, com quem que você está contando. E aqueles amalequitas deixaram, o servo era egípcio, trabalhava por um amalequita, e os amalequitas deixaram ele para morrer no deserto, abandonaram ele ali. Mas você sabe de uma coisa? Deus usa esses que estão morrendo ao redor. Tem tanta gente morrendo na beira do caminho, morrendo pelos desertos da vida. Deus usa essas pessoas para nos ajudar. Basta nós exercermos e executarmos com eles compaixão e misericórdia. Davi chega para aquele egípcio. Com certeza ele percebeu que esse egípcio era do bando. Mas Davi não trata esse egípcio com ira, com revolta, com tudo aquilo que teoricamente, humanamente dizendo, ele teria direito de acabar com aquele homem. Não, ele trata com misericórdia, com compaixão, e pergunta para ele, depois de alimentá-lo, depois de dar a ele água. Você está entendendo como é profundo isso? A pessoa está caída no meio do caminho, e você olha e despreza. E quantos estão dentro da casa do Senhor, e olha de cima para baixo para o outro?
olhando como se o outro fosse menor do que ele, e esse eu posso desprezar, esse eu posso deixar para trás, esse não me serve para nada. Só que foi aquele que foi desprezado pelos amalequitas, que ajudou Davi a dar um norte e seguir e achar tudo aquilo que ele tinha perdido. Davi usa de misericórdia e de compaixão. E quando Davi dá todo o sustento para ele naquele momento, para ele recobrar as suas forças, Davi ainda fala: você pode ir comigo? Você pode me ajudar? Seguir até onde está a minha família, até onde estão os meus? Eu preciso achar esses amalequitas. E o servo dele diz assim, o servo do amalequita, o egípcio, diz assim: eu vou com você, se você prometer que você vai ser misericordioso comigo. Essas são as minhas palavras. Se você não for me entregar, eita Deus, isso aqui tem tanto mistério. Se você for cuidar de mim, você não for me entregar para o inimigo novamente, se você, continuar exercendo misericórdia sobre mim, eu posso te ajudar. Eu creio que nós precisamos olhar mais para aqueles que estão caídos ao redor, dentro dos nossos templos, às vezes fora deles, e a gente só olha e vê lá, está caído, está machucado, aquele lá não tem mais jeito, aquele lá pode nos ajudar muito a continuar seguindo no caminho. E aí, Davi chega até o lugar onde está todo aquele bando. O bando estava festejando, pensando que a vitória deles tinha sido concretizada, não tinha nada mais que pudesse arrancar das mãos daqueles inimigos a família de Davi, todo aquele povo e todo aquele saque que eles tinham feito. Deixa eu te falar uma coisa, pode ser que o inimigo esteja festejando alguma vitória dentro da tua casa. Mas você, como Davi, já está chegando para tomar tudo aquilo que é teu, está entendendo? Creia nessa palavra, receba essa palavra da parte do Senhor. Você já está chegando, assim como Davi surpreendeu aqueles inimigos, você também já está surpreendendo o teu inimigo, para tirar das mãos dele tudo aquilo que não pertence a ele, tudo aquilo que ele roubou, porque é ladrão. A Bíblia diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir, mas é teu, te pertence. E Davi chega nesse lugar, ataca aqueles inimigos, toma tudo de volta. E eu acho lindo os meios, os métodos que Deus usa para nos abençoar. Deus é incrível. Além de Davi vir com a família, com a família dele e dos seus amigos que tinham ido com ele buscar aquela família, aquele povo, ele ainda pega tudo aquilo que os amalequitas tinham roubado de outros povos, ele traz como despojo. Ou seja, ele sai de lá melhor do que quando ele chegou, ele sai mais rico do que ele chegou. É muito maior o que ele trouxe do que ele tinha perdido por um momento. A perda foi passageira, mas o despojo foi concreto. Aleluia! Você consegue entender isso? O despojo foi concreto, ele traz todas aquelas bênçãos junto com ele. E ele volta, e eu profetizo sobre a tua vida, tudo aquilo que o inimigo tentou tirar, ou que de alguma forma já tirou, e está fora do teu alcance, você vai alcançar esse inimigo, vai trazer de volta, e a bênção de Deus sobre a tua vida vai ser maior do que antes. Aleluias! É nesse ambiente que Davi volta, glorificando a Deus. 200 homens tinham ficado no ribeiro, porque não aguentaram, estavam cansados demais, para seguir em viagem. A gente tem um limite de força. Eles ficaram para trás esperando Davi voltar. 400 foram. Na hora do retorno, aqueles 400 que foram guerrear, olharam para aqueles 200 e disseram: vocês não têm parte nesse despojo não, vocês não fizeram nada. Mas eles ficaram cuidando da bagagem e aliviando o peso daqueles que foram. Está entendendo isso? O que eu aprendo com isso? Nem sempre todos vão guerrear, mas eu não posso desprezar aquele que está cuidando da bagagem, me aliviando, porque ele também está fazendo uma parte da obra. Aleluias! Todos estão agindo, trabalhando, atuando no mesmo propósito, que é libertar os cativos. Aleluias! É assim que o Senhor quer que nós estejamos. E dentro de tudo isso, para finalizar essa palavra, lembra de Saul? Lembra do que ele foi fazer? Lembra do limite diante de Deus que tinha acontecido? Deus disse: basta. Naquele dia, Saul morre. E ao morrer, o povo de Judá primeiro chama Davi e fala para Davi, depois de toda essa situação, depois de toda essa grande batalha que Davi enfrenta, ele chama
Davi fala assim: vem reinar sobre nós. Ainda era um limite pequeno, que era só o povo de Judá, o sul de Israel, que era as tribos de Judá e Benjamim, ficava no sul, mas já estava começando a se cumprir a promessa de Deus lá de trás. A unção de Deus já tinha acontecido lá atrás, agora começa a acontecer o cumprimento da palavra. Sabe o que eu aprendo com isso? Todas as vezes que eu estou diante de guerras travadas, dentro de mim, lá dentro do meu coração, eu sei que Deus está me preparando para o cumprimento da promessa dEle. Eu sei que Deus está me encaminhando para chegar mais perto das promessas dEle na minha vida. Porque as batalhas só me ensinam, me fortalecem. Porque Deus tem um norte para onde Ele está me conduzindo. E eu estou caminhando na direção dEle. Você precisa crer nisso. A partir daquele momento, Davi começa a enxergar. Agora ele não está mais vivendo pela fé na promessa. Agora ele está começando a viver, de fato, a promessa. Era só o começo. Porque precisou ainda de 7 anos e meio para ele realmente se tornar o rei de Israel. O grande rei de Israel que nós conhecemos até hoje. Mas era o comecinho do cumprimento da palavra de Deus. Amém? Que você não abra mão do que é tão importante para você. Resgate a sua família, resgate tudo aquilo que você sabe. Não sei o que é que Satanás tem entrado e tem feito uma arruaça. Não dê por perdido, vai atrás, luta, traz de volta. Aprenda as lições que Deus quer aprender. Não entre em guerras que Deus não te colocar. Todas as vezes que você receber uma proposta, seja ela vinda de um ímpio, ou seja ela vinda de servos de Deus, não importa. Pare e pergunta: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É isso mesmo esse é o caminho que o Senhor quer que eu siga? Não vai simplesmente abrindo o coração e dizendo: tá bom, eu vou pegar, eu vou te ajudar. Não, porque você pode estar entrando num caminho para depois perder coisas que são preciosas para você. Quantos cuidaram mais da obra e hoje estão chorando e lamentando porque o inimigo entrou e fez uma bagunça dentro da sua casa? Mas ainda para esses, ainda há esperança de ir lá e saquear os amalequitas que tomaram posse do que é teu. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que essa palavra possa penetrar no teu coração fortemente e que você se lembre dela em todos os momentos que você estiver diante de algum saque ou estiver diante de alguma situação que é necessário o Espírito Santo trazer essa palavra à sua mente, que você possa receber essa iluminação do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a Tua palavra, Senhor amado. Senhor, eu sei, Pai querido, que o Senhor está falando com tantas vidas aí do outro lado. Que o Senhor possa, Senhor amado, estar enraizando nos corações o firme propósito de Te servir. Que nós não sejamos em tempo algum como Saul, que teve oportunidades, teve chance de mudar, viu a Tua mão agindo com misericórdia sobre ele, e ainda assim se endureceu contra o Senhor, endureceu o seu coração, e decidiu entrar por um caminho de perdição, até o ponto dele próprio tirar a sua própria vida. Deus, que coisa terrível, Senhor amado, um rei de Israel chegar a esse ponto. Mas que nessa tarde o Senhor encontre em nós Davis, que estão dispostos a guerrear, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas precipitações às vezes. Nos perdoa, Senhor amado, nessas precipitações, nos perdoa por muitas vezes sermos negligentes com a direção que o Senhor tem para nós. Mas nos guia, Senhor amado, nos levante nesta tarde, como guerreiros que nós somos guerreiros. Quantos, meu Deus querido, professam uma palavra que Deus não quer mais ouvir da sua igreja? Ai, eu sou tão pequena, sou tão fraquinha. Deus não quer mais que nós venhamos proferir essa palavra, porque quem te fortalece é Deus, quem está sobre a sua vida é o Espírito Santo. Portanto, você não é fraquinha, você tem força sim para guerrear. Se levante, aprenda a lição que Deus está te ensinando, e vai atrás daquilo que o inimigo está te roubando. Declare todos os dias dentro da sua casa: Satanás, saia da mente do meu filho, saia da mente da minha filha. Você não tem vitória nestas vidas, porque pertencem ao meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, você vai ver o resgate que Deus vai fazer na sua família, na sua casa, no seu casamento, seja em qual área que Deus precisa resgatar, que você deseja que Ele resgate. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, que Deus possa
fazer a mudança que Ele deseja fazer na sua vida, na minha vida, e nos conduzir cada vez mais para o centro da vontade dEle. Amém? Deus abençoe.